Bom dia, turma do quinto ano. Hoje estamos aqui para mais um dia de aula e hoje nós iremos aprender um pouco sobre o conteúdo da disciplina de Geografia. O que iremos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender sobre os aspectos físicos do Brasil, que está na página 352. Nós iremos iniciar falando sobre o relevo do nosso país. Mas o que seria o relevo? O relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Então, relevo tem a ver com o quê? Com a superfície terrestre, com o chão. Então, tudo aquilo referente à Terra, a superfície terrestre, tá ok? Então, no Brasil, nós temos 3 tipos de relevos, que são os mais conhecidos. Vamos ver quais são. Temos os planaltos, as planícies e as depressões. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá bem? Primeiramente, sobre os planaltos. Os planaltos são formas de relevo com superfície irregular, tá ok? Onde a erosão é mais intensa do que a sedimentação, tá ok? Mas o que seria a erosão? A erosão é um processo de desgaste do solo ou das rochas e ela pode ocorrer por diversos fatores, como a chuva ou os rios, neve e também o vento. Então, esses são alguns fatores que fazem com que a superfície terrestre ela se desgaste, ou seja, que ela se modifique a sua forma natural. Tá ok? Então, assim, o terreno nessas áreas vai sendo desgastado. Nos planaltos, é possível encontrar outras formas de relevo, como as serras e os morros. Então, nós podemos encontrar serras e morros também nos planaltos. Os morros seriam uma espécie de montanhas, não muito altas, tá bem? Agora nós iremos falar sobre as planícies. O que são as planícies? Nas planícies, o que predomina é a sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos originários da erosão, ou seja, então aqui a sedimentação ela vai ser o resultado da erosão, ela vai ser aquela afetação da terra, então será o resultado dessa erosão. E o que mais as planícies? Nós podemos falar sobre elas. É que os terrenos, eles são mais ou menos planos, ou seja, eles são mais ou menos retos, sem muitas ondulações, tá bem? E a altitude das planícies, ela não ultrapassa 100 metros, tá ok? E as áreas de planícies são comuns no litoral e no vale dos rios. Assim como os planaltos, elas também podem conter outras formas de relevo, tá bem? Agora, vamos falar sobre as depressões, que são as partes mais baixas dos terrenos. Então, eu tenho aqui a planície, eu tenho o planalto, agora a depressão, que é a parte mais baixa dos terrenos, e ela está abaixo do nível do mar. Então, a parte mais alta aqui vem ser o planalto, a parte mediana vão ser as planícies e as depressões vão ser as partes mais baixas, tá bem?
Olha, como nós podemos ver aqui nessa imagem, nós podemos ver aqui a depressão, nós podemos ver aqui que é esse pedaço de terra aí que está bem ao fundo, abaixo do nível do mar. É como se fosse essa cratera. Essa é a depressão, é um grande buraco. E às vezes vem rios aí dentro, tá bem? Às vezes não precisa vir nada. Olha, o planalto, geralmente o planalto ele tem bem ao topo, ele é plano, ele é reto, como nós podemos ver aí. Agora vamos ver a planície. A planície também não é muito alta, olha, a planície é bem lá embaixo. É a parte mais baixa de todas em relação à depressão, em relação ao planalto. A planície é a mais baixa, bem lá no fundo. Tá bem? Olha, aqui eu trouxe para vocês um mapa do Brasil. E aqui nós temos a representação dos nossos relevos. Olha, as planícies estão nessa cor meio alaranjada. São os lugares que possuem planícies no Brasil inteiro. Os planaltos estão em verde, olha. Possui muitos planaltos, ó. Em amarelo estão as depressões. Possui bastante também, mas o que se destaca aqui no Brasil são os planaltos. São o tipo de relevo mais comum no nosso país, tá bem? Se eu perguntar para vocês qual é o tipo de relevo mais comum, vocês irão me responder que são os planaltos. Agora, nós iremos falar sobre o litoral do Brasil. Nós já falamos sobre o relevo do nosso país, agora nós iremos falar sobre o litoral. Então, o litoral é a faixa de terra banhada pelo mar. Olha aqui no mapa, nós podemos ver toda essa faixa aqui, que tem o contato com o oceano, que no caso aqui é o Oceano Atlântico. Então, tudo isso é o nosso litoral. Então, o nosso litoral aqui é imenso, olha. Ele pega desde lá do Amapá, que fica aqui perto do Pará, ele vai descendo, pega o Pará e vai descendo, vai para o Nordeste, depois vem para o Sudeste, que está aqui em vermelho, e aí chega lá até no sul, que está lá em laranja. Estão percebendo? Então, o nosso país, ele é praticamente a metade dele, é tudo litoral, tá bem? Por que é litoral? Porque toda essa parte aqui é banhada pelo mar, tá bem? Outro fator importante também de nós falarmos é sobre as bacias hidrográficas do nosso país. Mas o que são as bacias hidrográficas? Então, elas são conjuntos de terras banhadas por um rio principal e os seus afluentes. Tá bem? O que seriam os afluentes? O afluente é o nome que se dá a rios menores que desaguam em um rio principal. Está bem?
Então, aqui nós temos as bacias hidrográficas. Nós falamos sobre o litoral, que é aquela porção de terra banhada pelo mar. Agora, as bacias hidrográficas é aquela porção de terra banhada por um rio. Tá bem? Nós temos aqui as principais bacias hidrográficas do nosso país. Nós temos aqui a bacia amazônica, que é essa primeira imagem aqui. Nós temos a bacia do Paraná, que é essa segunda imagem aqui. Nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, que é essa imagem aqui, terceira. E também nós temos a bacia do Rio São Francisco, é a bacia do São Francisco, que é essa última imagem aqui. Então, nós iremos falar sobre cada uma delas a partir de agora. Então, essa aqui é a bacia amazônica. A bacia amazônica, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo inteiro. Então, ela é a maior do mundo inteiro, não somente do Brasil, mas de todo o mundo. Então, o principal rio é o Rio Amazonas, que nasce no Peru. E lá ele recebe muitos nomes diferentes. Mas já no Brasil, o Rio Amazonas ele passa a ser chamado de Solimões. Tá bem? E aqui no Brasil ele se encontra com o Rio Negro. Olha, como vocês podem ver aqui nessa imagem, o Rio Solimões é esse aqui com uma cor mais amarelada, uma cor meio barrenta, e o Rio Negro é esse com uma água bem escura. Então, nós estamos vendo aqui na imagem o encontro desses rios. E nós podemos perceber que as águas aqui elas não se misturam. A água do Rio Solimões com a água do Rio Negro não se misturam. Olha, é muito interessante isso, né? Então, esse rio aqui, o Rio Amazonas, a partir dessa mistura do Solimões com o Rio Negro, agora sim nós chamamos do Rio Amazonas, tá bem? E ele é muito importante, muito utilizado na navegação. Então, por ele pode passar navios de grande porte por causa de seu amplo volume de água e da largura e profundidade de seu leito. Então, ele é muito grande. Então, por isso, vários navios muito grandes também podem navegar tranquilamente aqui nesse rio. Tá bem? Agora, vamos falar um pouco sobre a bacia do Paraná, que ela é formada pelos rios Paraná, pelo rio Paraguai e Uruguai. Então, como nela há muitas cachoeiras, olha como nós podemos ver aqui, possui muitas cachoeiras. Ela é bastante usada para a geração de energia elétrica. No rio Paraná, foi construída a usina hidrelétrica Itaipu, uma das maiores do mundo. Olha aqui na imagem, vocês podem ver que essa aqui é uma usina hidrelétrica que é usada para gerar energia. Então, é muito comum aqui no Brasil utilizarmos a água como geração de energia. Também o Rio Paraguai, ele nasce no estado de Mato Grosso e deságua no Rio Paraná. E trata-se de um rio totalmente navegável também, assim como a bacia amazônica. Em suas margens, destacam-se o Porto de Corumbá, o principal da região, e o Porto Murtinho. Então, é muito importante também esse rio aqui para a navegação.
Agora iremos falar sobre a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, o rio Tocantins aqui é o rio que banha a nossa cidade, banha o nosso estado do Pará. Banha muitas cidades aqui, olha, como Baião, Cametá, Mocajuba. Então, o rio que nós temos é o rio Tocantins, que faz parte da bacia do Tocantins-Araguaia. Ela é a terceira maior em potencial hidrelétrico do país. Todos os seus rios nascem e desaguam no Brasil, tá bem? Então, nesse rio aqui Tocantins, encontra-se a hidrelétrica de Tucuruí. Olha como vocês estão vendo aqui na foto. Essa é a hidrelétrica que fica na cidade de Tucuruí, que é aqui no Pará. E ela é muito importante também para a geração de energia. A energia que nós utilizamos nas nossas casas, ela vem da hidrelétrica de Tucuruí. Tá bem? E o rio Araguaia, que também faz parte dessa bacia, ele é navegável e nele encontra-se a ilha do Bananal, que fica no estado do Tocantins, que é a maior ilha fluvial brasileira. Muito interessante, né? Bacia do São Francisco. Nós iremos falar agora sobre ela. Ela é a bacia genuinamente brasileira, pois seu principal rio, que é o São Francisco, e os seus afluentes nascem, correm e desaguam em terras nacionais. Então, o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, que fica no estado de Minas Gerais, e deságua no litoral brasileiro. Tá bem? Nele estão as usinas Três Marias, que é essa que vocês estão vendo também aqui na imagem, que ela é composta por Queimado, Sobradinho e Itaparica. Está bem? Então, como vocês podem ver, as bacias, né, os nossos rios são muito importantes para a geração de energia elétrica. Mas, infelizmente, muitas bacias hidrográficas estão ameaçadas pela poluição. O lançamento de esgoto sem tratamento, o uso intensivo de agrotóxicos na agricultura e o desmatamento da vegetação da margem ameaçam a qualidade da água dos rios brasileiros. Outra ameaça é o material lançado sem tratamento pelas indústrias, que pode ser mais perigoso do que o esgoto domiciliar. Então, o costume das pessoas de jogar lixo no rio, de jogar o esgoto, então isso causa muito mal para as nossas bacias hidrográficas, porque acabam poluindo, então matam os peixes, também o que vem polui a água, então a água ela fica imprópria para o consumo. Então isso é muito ruim para todos nós. Por isso que nós não devemos jogar lixo nos rios, porque acaba prejudicando a nós mesmos. Agora vamos conhecer um pouco do clima do nosso país. Tá, vamos saber o que é o clima. O clima é o conjunto das principais características do tempo em determinado local, que podem ser observadas por um longo período. Então, para definir o clima,
é necessário observar a temperatura do ar, do vento, observar as chuvas, a altitude, a vegetação e entre outros fatores. Então, depois de muitos anos de estudos, que nós conseguimos definir o clima de um local. Então, eu preciso estudar aquele local por cerca de 30 anos e só então eu irei definir que clima aquele local possui. E no Brasil, nós temos aqui quatro climas. Isso em virtude da sua extensão territorial, porque cada lugar possui um clima diferente. Nós temos lugares frios, nós temos lugares mais quentes, porque o nosso Brasil ele é muito grande. Então, por isso ele tem a capacidade de ter vários climas em um só país. Mas nós iremos conhecer um pouquinho deles. Primeiro, nós temos o clima equatorial. Então, esse clima aqui, ele é muito quente e úmido. Ele é característico da região da floresta amazônica. Então, esse tipo de clima é marcado por grande volume de chuva durante todo o ano e quase não há variação de temperatura no inverno. Então, esse clima aqui, o equatorial, ele é muito comum na floresta amazônica, que é também onde nós estamos. Ele é muito quente e ele é úmido. E por causa dessa umidade, isso acaba gerando muitas chuvas o ano inteiro. Então, esse aqui é o clima equatorial. Agora, vamos ver o clima tropical. O tropical há dois tipos. Primeiro, nós temos aqui o clima tropical úmido, que é característico de todo o litoral brasileiro. Então, de todo aquele lugar que nós vimos lá no Brasil, que fica o litoral, que é banhado pelo mar, ele possui aqui esse clima, o tropical úmido. As temperaturas, elas são elevadas e chove muito durante o ano, principalmente no verão. Tá bem? Agora vamos ver o outro tipo, que é o tropical de altitude. Então, esse aqui é o clima das montanhas da região sudeste. Nele, as temperaturas são mais agradáveis durante o verão. No inverno, são bem baixas, principalmente durante a noite. Então, aqui é uma região, esse clima aqui ele é um clima bem mais agradável, principalmente aqui nas montanhas. Nas montanhas aqui do sudeste, né? Então, ele é um clima bem mais agradável do que os outros que nós já vimos aqui. Agora, vamos ver o semiárido. O semiárido, ele é um clima muito quente e seco, característico de grande parte do interior do Nordeste. Chove pouco e de maneira irregular. E muitas vezes há grandes períodos de seca. Então, aqui no semiárido, ele é muito comum no Nordeste. Quem já viu aqui na televisão sobre o Nordeste passar por vários períodos de seca? Quem já viu? Então, porque o Nordeste, ele possui esse clima aqui, que é o semiárido, possui muita seca, ele é muito quente, às vezes até falta água por causa disso, porque a quentura faz com que os rios sequem. Então, as pessoas passam por muitas dificuldades, principalmente as pessoas do interior, as pessoas mais pobres, que não têm condições de comprar água, que dependem do rio para sua sobrevivência, até para tomar água e também para pescar o seu peixe para sua alimentação. Agora, o último aqui é o subtropical. Esse clima aqui é o clima mais frio do Brasil. Ele é característico da região sul. Os verões
verões são quentes, os invernos são bem frios, podendo até nevar nas regiões de serra. Então aqui, esse clima aqui é o mais frio, e ele é característico das regiões do sul, né? Que nós temos lá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, e às vezes nós podemos ver assim na televisão, né? Que às vezes chega a nevar nesses lugares, principalmente nas serras, nas regiões mais frias. Tá bem? Então, esse aqui são os climas do nosso país, que são 4: equatorial, tropical, que é dividido em 2, tropical úmido e tropical de altitude, o semiárido e o subtropical. Agora nós iremos ver um pouco sobre a vegetação do nosso país. O que é a vegetação? A vegetação é o conjunto de espécies vegetais características de uma região. Então, cada lugar pode apresentar um ou mais tipos de vegetação, o que depende muito do clima, do relevo e do solo. Está bem? As vegetações, elas são muito importantes porque elas vêm proteger o solo contra a erosão e purificam o ar que respiramos. Porque a vegetação aqui, ela é muito importante para o ar, porque ela purifica, deixa um ar mais limpo, um ar mais agradável para a nossa respiração. Então, aqui, olha, existem vários tipos de vegetação, que são as florestas, os campos, os cerrados, as caatingas e outros. Possuem muitos tipos de vegetação no nosso Brasil, e nós iremos conhecer um pouquinho sobre eles. Tá bem? Olha, aqui nessa primeira imagem, nós vemos aqui uma caatinga. A caatinga é a vegetação típica de regiões áridas, ou seja, de regiões quentes e secas. Uma característica de suas plantas são os espinhos e as folhas grossas, que acumulam muita água e são resistentes aos períodos de seca. Olha, aqui nós podemos ver uma planta que é muito comum hoje em dia, muitas pessoas gostam hoje, que são os cactos. O cacto, ele é uma planta típica da caatinga, desses lugares secos, porque dentro das suas folhas possui muita água. Então é com isso que os cactos eles conseguem água para sobreviver, porque nós sabemos que as águas elas precisam de água. Então aqui a caatinga ela possui muitas plantas desse tipo. Então, nessa próxima imagem aqui, nós vemos outro tipo de vegetação, que são os campos. Os campos são a vegetação típica do clima frio do sul do país. A vegetação ela é rasteira, como o capim e a grama. Às vezes, aparecem algumas árvores isoladas, principalmente perto de rios ou riachos. Então, aqui nós podemos ver os campos, é como realmente um campo, por isso o nome. Olha, nós vemos aqui, tipo uma grama, com poucas árvores. Essa é uma vegetação típica do sul, que é lá onde tem frio. Então, agora aqui, olha, nós temos mais 4 tipos de vegetação. O primeiro aqui, na primeira imagem que nós vemos, nós temos o cerrado. O cerrado é a vegetação típica do Planalto Central,
no interior do continente. O cerrado ele é formado geralmente por árvores de pequeno porte e arbustos com troncos de cascas grossas. Então, aqui no cerrado, nós nunca iremos encontrar árvores muito altas. São árvores de pequeno porte ou médio. Tá bem? Essa aqui é uma característica do cerrado. Aqui, olha, na próxima imagem, nós vemos muitas plantas. Essa aqui é a vegetação chamada de floresta. A floresta é uma vegetação densa de árvores altas, típica de regiões úmidas. Então, olha, alguns exemplos são a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Olha, aqui na imagem nós temos a Floresta Amazônica e ela é caracterizada por ter árvores muito altas, de grande porte, diferente do cerrado. Tá bem? E aqui na próxima imagem nós temos o Pantanal. O Pantanal é outro tipo de vegetação que conta com um mosaico de vegetações, especialmente campos e florestas, que podem ser inundados por causa das cheias. Então, aqui ela também tem uma variedade enorme de espécies vegetais. Olha aqui na imagem, nós vemos muitas árvores, mas também nós vemos uma inundação de água. Então, uma inundação de água, porque essa é uma característica do Pantanal. E na última imagem aqui, olha, nós vemos a vegetação litorânea, que aqui se estende ao longo do litoral. É a vegetação das praias. Então, nelas nós encontramos os mangues, que florescem em áreas de contato entre rios e mares, onde há abundância de matéria orgânica e águas calmas. Olha, então aqui nós vemos na imagem a vegetação litorânea, que é muito característica da vegetação das praias também. Então agora nós terminamos por aqui e agora é a sua vez. Iremos resolver agora a atividade da página 354, questão 1 e 2. Na página 356, a questão 1. Na página 359, questão 1, 2 e 4. E da página 361, questão 1, 2 e 3. Bom, então é isso e até a próxima aula.